Eu sou a Erna Oliveira, eu sou bióloga, geneticista e o meu interesse pela biologia veio ainda no colegial, porque era a época do sequenciamento do Projeto Genoma e na mídia, na sala de aula, se falava muito sobre isso, porque era um projeto muito promissor, porque pela primeira vez os pesquisadores iam ter acesso à enciclopédia, a nossa enciclopédia genética, tanto a localização dos genes quanto as suas sequências e, consequentemente, ia ser possível inferir a função desses genes. Abrangia também questões polêmicas e promissoras, como, por exemplo, a cura de todas as doenças, a manipulação genética e também a construção de um novo organismo, ou seja, de uma a possibilidade de fazer uma clonagem humana, por exemplo. Isso ali já me fascinava muito, assim, eu via na TV, eu falava, eu quero participar disso, eu quero poder ver isso de perto, né? Aos 17 anos eu fiz o vestibular e ingressei na Universidade Estadual de Goiás, onde eu lembro que na matrícula já ali, no primeiro dia, eu peguei a grade curricular e fui olhar em que ano eu ia ter a disciplina de genética. Porque ali eu já queria ser geneticista, menos não sabendo quase nada de genética, né? Procurei já no primeiro ano um laboratório para eu fazer a minha iniciação científica na minha universidade, que ficava na cidade de Anápolis, 60 quilômetros de Goiânia. Nós não tínhamos um laboratório ainda de biologia molecular e de genética, então eu recorri à Universidade Federal de Goiás, que ficava em Goiânia, para fazer a minha iniciação científica, né? E lá então eu procurei a professora Célia Soares e trabalhei durante 4 anos com o fungo patogênico humano Paracoccidioides brasiliensis, estudando a função dos genes e caracterizando as proteínas responsáveis pela patogenicidade daquele micro-organismo. E foi um período assim muito importante para mim, para as minhas decisões futuras, né? Porque lá eu vi mesmo as minhas aptidões científicas, né? Então, porque eu aprendi várias técnicas de biologia molecular, eu aprendi a fazer busca na literatura, ler um artigo científico em inglês e interpretar os meus resultados e pude participar de eventos científicos, já como uma aluna de iniciação científica apresentando os meus resultados. No final da minha graduação, eu já tinha certeza absoluta que eu queria seguir a carreira acadêmica, queria fazer o meu mestrado, o meu doutorado. E aí então eu me inscrevi num curso de verão de Biologia Molecular e Celular aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E fiquei 2 semanas aqui em Ribeirão Preto. E foram 2 semanas que eu falo que foram decisivas para mim também, porque eu conheci alunos de iniciação científica do Brasil inteiro, né? E foram 2 semanas intensas de ciclo de palestras, de estágio no laboratório, que me possibilitaram conhecer toda a linha de pesquisa do departamento e também ver o quanto a USP investe e incentiva a pesquisa aqui dentro da faculdade, né? Então isso para mim foi um grande diferencial. Voltei para Goiânia, já decidida que eu queria me mudar para Ribeirão, né? E aí vim para Ribeirão 6 meses depois, fiz 6 meses de estágio no laboratório de genética de fungos com o professor Antônio Rossi e ali eu desenvolvi o meu mestrado. Para o meu doutorado eu tinha interesse em trabalhar com uma doença genética e dentre elas as doenças autoimunes, como por exemplo diabetes juvenil, artrite reumatoide, lúpus, que para mim são doenças muito interessantes, porque são doenças multifatoriais que para elas se desenvolverem é necessário ter tanto a carga genética como também ter a influência de fatores ambientais e estilo de vida, né? E aí eu procurei algo nessa linha, assim, né? E são doenças muito interessantes porque o nosso sistema imune, ele entra em desequilíbrio. Então, o sistema imune que tem a função primordial de nos defender contra patógenos, vírus e bactérias, de repente ele se vira contra nós e começa a reconhecer o nosso próprio organismo como sendo um corpo estranho. E aí então, aqui no departamento de genética, eu procurei o professor Geraldo Passos, assisti uma palestra dele e vi que ele trabalhava com isso, né? E dentro do controle da autoimunidade, uma das linhas de pesquisas aqui do Laboratório de Imunogenética Molecular é o papel do timo no controle da autoimunidade.
Então, o time é um órgão muito interessante porque ele tem um papel fundamental na educação das nossas células de defesa, né? Ele fica aqui abaixo do externo e acima do coração, parece uma borboletinha. E de que forma isso acontece, né? Então, os linfócitos T, que são um tipo de célula de defesa, eles se originam na medula óssea e no fígado e vão para o timo para eles passarem por um processo de educação, ou seja, eles vão aprender a reconhecer os antígenos, que são proteínas que são expressas em vários tecidos e órgãos do nosso corpo, de patógenos externos. Então, de que forma isso acontece, né? Então, existe uma população de célula específica e muito interessante no timo, que ela expressa milhares de proteínas que se encontram no olho, no útero, em vários tecidos do nosso corpo. Como, por exemplo, essa célula, ela expressa, que é a MTEC, ela expressa a insulina, só que a insulina não é funcional como é no pâncreas. Então, ela expressa na sua superfície. E o linfócito que está passando pelo processo de maturação, de educação, se ele reconhecer fortemente, se ligar à insulina do timo, ele sofre morte celular. Porque se ele for liberado para a corrente sanguínea, ele vai reconhecer as células beta-pancreáticas que expressam o hormônio da insulina no pâncreas. Então, eles começam a atacar essas células e destroem essas células. Então, o nosso organismo vai ficar deficiente de insulina e o indivíduo vai desenvolver o diabetes mellitus do tipo 1 ou juvenil. Então, é o timo que faz esse controle, né? Para a gente ter noção do quanto é refinado esse controle, cerca de 95 a 97% dos linfócitos que vão para o timo, eles sofrem morte celular. Então, é um filtro muito eficiente, né? E aí eu estudei uma proteína, que é um fator de transcrição chave no controle da expressão desses autoantígenos no timo. Então, no meu projeto de doutorado, que quando o professor Geraldo Passos me ofereceu, para mim já foi amor à primeira vista ali, né? Nós tínhamos o objetivo de silenciar a expressão dessa proteína temporariamente e ver o efeito que causava no equilíbrio do que a gente chama de autotolerância central, né, no timo. E aí eu fiz o silenciamento por uma técnica chamada de siRNA e nossos resultados foram muito interessantes, assim, porque em camundongo, né? Porque nós conseguimos reproduzir numa linhagem de camundongo não autoimune o que acontece com uma linhagem de camundongo, NOD, que desenvolve essa doença espontaneamente. Então, para nós foram resultados muito interessantes mesmo, né? Fiz um estágio fora, né, na França, numa cidade do sul da França, Marseille, no ICERN. E lá é um laboratório especializado em timo. Então, nós tínhamos seminários semanais e eu pude acompanhar e aprender várias técnicas com outras abordagens diferentes do que a gente trabalha aqui, né? Então, sem dúvida, para mim foi um período muito importante, tanto até para a integração com pesquisadores de fora, né, de outra cultura. Então, foi um momento primordial para eu aprender e porque hoje em dia minha formação eu sou imunogeneticista. Então, é um laboratório forte em imuno. Então, para mim foi muito bom assim mesmo. Já estou no meu segundo pós-doutorado, aqui ainda no Laboratório de Imunogenética Molecular. E nós tivemos o interesse de dar continuidade ao meu projeto, só que agora estudando o papel dos microRNAs no controle da autoimunidade. Então, os microRNAs, eles são pequenos RNAs que não codificam proteínas, mas que têm um papel regulatório muito importante na célula, que é atuar no controle pós-transcricional de um determinado RNA mensageiro. Então, se esse RNA mensageiro for alvo do microRNA, esse microRNA pode bloquear a expressão desse RNA mensageiro e causar uma deficiência da produção daquela determinada proteína naquele contexto, né? Ou nesse contexto da autoimunidade. Com os resultados obtidos no meu doutorado e no meu pós-doutorado, nós montamos uma via de regulação do controle da autoimunidade no time, envolvendo a proteína AIRE e os microRNAs, e podemos identificar, por exemplo, os alvos específicos desses microRNAs para inferir a função deles
no Timo, né? Então, esse projeto já está sendo finalizado, né? E é uma via nova que hoje na comunidade científica tem-se muito interesse por entender o papel dos microRNAs, né? E no Timo isso tudo é muito novo, assim, tem-se poucas informações na literatura, então a gente já está em fase de publicação mesmo desse trabalho. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né, e muita gratidão aos meus professores, orientadores, que foram fundamentais para eu chegar até aqui. E muito amor à minha profissão de pesquisadora, assim. Então, para aquelas pessoas que acham que tem essa aptidão, eu deixo uma mensagem que se tem, vá em busca e tente deixar florescer, porque a pesquisa, eu acho que hoje em dia no Brasil é um dom muito raro, assim. Eu acho que quem faz por amor pode ter muito sucesso, né?